no Novo Testamento, os agricultores aqueles que plantavam grãos, eles tinham o hábito de fazerem uma caixa, né? Uma caixa grande, e eles colhiam o trigo e depois pegavam o trigo, jogavam dentro dessa caixa e cobriam a caixa com uma tela, né? Tipo essas telas de galinheiro. Então, com uns buracos grandes assim nas telas. Daí eles viravam a caixa de cabeça para baixo e sacudiam com muita força essa caixa. E pelos buracos da tela caía todas as sujeiras, pedra, terra, pequenos insetos, tudo caíam por esse buraco da tela, ficando dentro da caixa só os ramos de trigo. Então, era uma forma de purificação, ou de limpeza, ou de separar o trigo de toda a sujeira, de tudo aquilo que não era trigo, que era colhido na hora da ceifa. Lucas, capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, Jesus está conversando com seus apóstolos e no versículo 31 Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus está dizendo aqui nesse texto que Satanás iria peneirar os seus apóstolos. E Jesus, especificamente conversando com o apóstolo Pedro, ele diz que Pedro seria peneirado por Satanás, assim como os agricultores costumavam fazer com um trigo. O que a Bíblia está querendo dizer, ou o que Jesus estava querendo dizer para Pedro, né? Que Pedro iria passar por momentos difíceis. Talvez ao mais de um momento, ou no mínimo um momento, onde ele se sentiria como se estivesse dentro de uma caixa sendo sacudido, sendo peneirado. Por que Satanás iria fazer isso com o apóstolo Pedro? Eu imagino que porque ele viu o potencial que o apóstolo Pedro tinha para servir no reino de Deus. Satanás sabe que o seu tempo aqui na terra é curto. Ele sabe que uma vez Jesus voltando aqui para a terra, ele vai ser jogado no inferno, junto com aqueles que o servem. Então, por causa disso, Satanás não perde tempo com pessoas que não lhe interessam, no sentido que não são seus adversários. Satanás não perde tempo com pessoas que já pertencem a ele. Satanás não perde tempo com pessoas que são potencialmente ou espiritualmente fracas. Como que está a sua vida nessa manhã? Como que tem sido a sua vida esse ano? Eu escolhi essa mensagem porque eu sei que, como já foi falado pelo seu Walter ontem na mensagem, no culto, a Igreja de Cristo aí no metrô tem sido peneirada como trigo. Eu sei que a igreja aí tem sido sacudida violentamente por Satanás. Mas a boa notícia é que se Satanás tem feito isso com a igreja do metrô, né, tentando abalar a fé de vocês, peneirando vocês com a ceifa de alguns irmãos, com
situações de enfermidade, de isolamento, de tantas outras coisas, é porque ele sabe do potencial que cada um de vocês tem para servir a Deus. Satanás não estaria perdendo tempo com vocês se vocês não fossem importantes para Deus. Satanás não estaria perdendo tempo com a igreja do metrô se não fosse uma igreja preciosa no reino de Deus. Eu sei que algumas vidas têm sido mais até tribuladas do que outras, né? Com tantas situações difíceis de ausência de irmãos. Mas uma outra coisa que você pode olhar para esse texto, e eu sempre fiz essa pergunta, foi: Jesus está alertando Satanás, Pedro aqui, da peneira de Satanás. Mas uma coisa que eu sempre perguntei nesse texto é, no versículo 31, Jesus fala: Satanás pediu você, Pedro, para peneirá-lo como trigo, mas Jesus não impediu Satanás de peneirar a Pedro. Por que que Jesus não impediu que Satanás pudesse fazer essa peneira com Pedro? Será que Jesus não tinha poder para barrar Satanás? Será que Jesus não tinha autoridade como Deus ou Filho de Deus para impedir Satanás de peneirar a Pedro? E eu tenho certeza que ele tinha. Eu tenho certeza que se ele quisesse, ele teria impedido. Mas por que não? Porque às vezes, a peneira de Satanás é um instrumento purificador. Não é essa a intenção de Satanás, mas Deus permite porque a tribulação produz perseverança e maturidade espiritual. Acho que não é nenhuma novidade a passagem de Tiago, capítulo 1, quando diz, Tiago, irmão de Jesus, nos diz: meus irmãos, considerem muito o fato de alegria, ou, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Como que a perseverança ou a tribulação produz maturidade? Como que a dificuldade produz maturidade? Eu imagino que uma das maneiras que as provações produzem maturidade em nossas vidas é tirando a confiança que nós, humanos, temos de colocar nas nossas forças, nas nossas capacidades e voltar a nossa confiança para Deus. Jesus não impediu Satanás de peneirar o apóstolo Pedro, porque especificamente em Pedro, acho que ele estava muito confiante nele mesmo, no seu potencial, naquele ímpeto que Pedro sempre teve, sempre agiu. E a peneira de Satanás muitas vezes remove essa confiança nas nossas mãos. Um exemplo que eu posso pensar, né, se você me perguntar quando foi que Satanás peneirou a Pedro? Quando foi que esse alerta de Jesus contra ou para Pedro, né, de Satanás se cumpriu? Eu imagino que, assim, pode ter sido outro momento, a Bíblia não nos diz, mas se eu me permite dar uma opinião, eu imagino que é em Mateus capítulo 26.
Porque em Mateus, capítulo 26, Jesus está falando da sua própria morte. Jesus está falando que ele iria morrer. E Pedro fala: não, eu vou ficar com o Senhor sempre. Como até ele chegou a tirar uma espada e cortar a orelha de um soldado quando tentaram prender Jesus. Mas versículos 69 a 72, Mateus 26, 69 e 72, Jesus alerta Pedro, de novo, como já tinha alertado sobre a peneira de Satanás, que Pedro iria negar Jesus. E Pedro fala: isso não vai acontecer, né? Eu vou me esforçar ao máximo, eu vou fazer de tudo para eu não fazer isso. Porém, versículo 73, a gente vê Pedro negando Jesus. Mateus 26, a partir do 73, a Bíblia fala assim: um pouco depois disso, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Já era a terceira vez que Pedro estava negando Jesus. Versículo 75. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu imagino que essa foi uma peneira. Se tiveram outros momentos, esse, na minha opinião, é um momento onde Satanás tentou destruir a Pedro, mostrando, fazendo aquilo que Jesus já havia alertado, fazendo Pedro negar Jesus. Pedro pisou na bola. E se você me perguntar se Jesus estivesse passando por ali, naquele momento, carregando a cruz, será que ele teria virado e olhado para Pedro nesse momento? O que Jesus teria falado, será? Se fosse eu, se fosse você, provavelmente eu teria falado para Pedro: viu? Não falei, cara? Não falei que você ia me negar? Mas eu tenho certeza que se Jesus passou naquele momento e falou com Pedro, eu acho que o olhar de Jesus não foi de eu te disse, mas o olhar de Jesus é: eu estou com você, continua firme, né? E, e Pedro, né, versículo 75 fala que ele saiu dali e chorou amargamente. Será que Satanás venceu? Né? Será que Satanás conseguiu derrotar a Pedro? Se a gente olhar para as Escrituras, a gente vê que Pedro larga os outros discípulos com a morte de Jesus e volta a pescar. Parece que Pedro desistiu do ministério, né? Pedro está voltando para a antiga profissão, né? Jesus o havia transformado de pescador de peixes a pescador de homens, e Pedro volta a ser um pescador de peixe, né? E aparentemente Satanás venceu. Porém, na frase em que Jesus havia alertado a Pedro, né, quando ele disse lá em Lucas capítulo 22, no versículo 31, Satanás pediu para peneirá-lo, no versículo 32, a Bíblia diz: Jesus fala para Pedro: mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. Jesus orou por Pedro. Será que Jesus falhou na sua oração? Pedro negou Jesus, se afastou do ministério. Porém, quando a gente vai para João capítulo 21, a partir do versículo 15, Evangelho de João capítulo 21, depois de ressuscitar, uma das primeiras pessoas que Jesus buscou
foi o apóstolo Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21. Ele vai lá exatamente onde Pedro está pescando. E Jesus se aproxima de Pedro. E Jesus pergunta para Pedro, você deve lembrar desse texto, né? Pedro, você me ama? E Pedro por 3 vezes responde, sim, Senhor, eu te amo. Assim como Pedro negou 3 vezes, Jesus faz Pedro afirmar 3 vezes que amava Jesus. E eu imagino que se Jesus chamou Pedro novamente para servi-lo, Pedro deve ter respondido, não, Senhor, desta vez eu não vou. Dessa vez não dá, porque eu sou falho. Eu pisei na bola como o Senhor havia dito. Eu te neguei. Eu neguei o Senhor. Não sou capaz de servi-lo. Não sou capaz de confessar o Senhor para uma criada. Como que eu vou conseguir ser capaz de servir ao Senhor? E se Pedro falou isso, eu imagino que Jesus falou, agora sim, Pedro. Agora você está pronto para me servir. Agora você está capacitado para me servir. Porque a peneira de Satanás removeu o orgulho que havia em você. A peneira de Satanás removeu a confiança que você tinha nas suas mãos de sair e cortar a orelha de um soldado para entender que não é pelas suas mãos, mas é pelo teu espírito que você vai vencer. Não é pelas tuas capacidades, pela sua eloquência no jeito de falar, mas é pela confiança que o Espírito Santo que habita em você pode te usar e te capacitar. E Pedro, então, pela segunda vez, larga os peixes e vai fazer a obra de Deus. E aí, quando a gente vê em Atos, capítulo 2, quem é que faz um discurso e 3.000 pessoas são batizadas? E de repente, no capítulo 4, você vê Pedro diante do Sinédrio. Os mesmos homens que crucificaram Jesus, acusando Pedro, e Pedro falando, eu estou pregando o Jesus que vocês mataram. E eles, Atos capítulo 4 fala, os homens reconheceram que Pedro havia estado com Jesus pelas palavras de Pedro. Aquele homem que negou Jesus por uma criada, agora está falando de Jesus para os mesmos homens, com ousadez, para os mesmos homens que mataram Jesus. A peneira de Satanás fez Pedro um instrumento melhor nas mãos de Deus. Eu volto a perguntar para vocês, irmãos, têm se sentido ao longo desse ano peneirados por Satanás? Vocês têm se sentido como se Satanás estivesse jogando vocês dentro de uma caixa e sacudindo violentamente? Glória a Deus por isso, porque vocês estão se tornando pessoas mais confiantes e dependentes de Deus. Glória a Deus por isso, porque Satanás tentou fazer com Pedro, impedi-lo de servir, porque ele sabia do potencial que Pedro tinha. Por isso que Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado, porque se a fé de Pedro permanecesse inabalável, Pedro se tornaria mais dependente de Deus e menos confiante nas suas forças e nas suas próprias habilidades. E eu tenho certeza que é isso que Jesus está permitindo que aconteça com cada um de vocês aí no metrô. Cada um de nós que estamos mesmo 1.000 quilômetros de distância acompanhando as dores, as perdas que vocês têm tido. E ao mesmo tempo, a confiança em Deus que tem cada vez mais nascido ou fortalecido em vocês. Eu tenho certeza que quando essa pandemia passar e Deus nos permitir
nos reunirmos novamente. A igreja do metrô vai estar mais fortalecida, mais unida, mais confiante e dependente de Deus. Como eu conheci vocês aí pessoalmente e tive o privilégio de conviver com vocês aí 2 anos, os 2 melhores anos do meu ministério cristão. Vocês me ensinaram a amar, a cuidar um dos outros. Tantas vezes, muitos de vocês serviram e cuidaram de mim, da Isabel, da Duda. E tantas vezes eu provei o amor e o carinho de vocês. E esse mesmo amor e esse mesmo carinho, nesses tempos difíceis, tem sido renovados, fortalecidos uns pelos outros, com a dor, com a tristeza de irmãos que já estão junto de Deus, como a Dona Neide, como o Ney, como o Seu Amaral, como o Chaveirinho, como cada irmão que a gente foi perdendo, mas ao mesmo tempo, com a fé e a confiança que vocês estão, que Deus está no controle de todas as coisas. E com esse cuidado que vocês têm uns pelos outros. Então, desculpa, não quis gravar um vídeo, mas quis falar olhando nos olhos de vocês, desse amor que eu tenho por vocês e dessa confiança que vocês estão sendo peneirados por Satanás, mas Deus ou Jesus tem permitido que isso aconteça, para que vocês possam sair de tudo isso mais fortes, mais fortalecidos do que vocês já são. Amém? Amém, Zé. Amém. Muitas pessoas esperam luz para a escuridão, sem saber para onde ir. Quem lhes mostre o caminho a seguir. Dá Cristo ao mundo, Ele o ama e o quer salvar. Dá Cristo ao mundo, deves de Cristo falar. Por onde quer que tu fores, a maior prova de amor, falar de Cristo ao mundo. Tu precisas isto fazer. Dá Cristo ao mundo, Ele o ama e o quer salvar. Dá Cristo ao mundo, deves de Cristo falar. Amém. Oremos. Onipotente, Deus e Pai Celestial, onipresente, Senhor de imenso amor, de grande misericórdia, nós estamos diante do Senhor nesta manhã, nesse devocional, com o propósito de louvar o Teu santo nome, de estar mais próximo do Senhor, ó Pai,
para lhe agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós a cada dia, para lhe agradecer pelos seus cuidados para com a nossa vida espiritual, ó Pai Celestial, porque nessa manhã o Senhor tem trazido a Tua palavra, que nos exorta a permanecermos firmes junto com o Senhor, sabendo que assim como o Senhor fez com Pedro, orou por ele, o Senhor está ao nosso lado para nos fortalecer, para passarmos pelas tribulações, pelas dificuldades que a vida nos impõe. Ó Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, que dia após dia tem nos fortalecido, tem feito com que nós continuemos perseverantes no Teu caminho, mesmo que com grandes dificuldades, mas sabemos, Pai, que a nossa coroa celestial está reservada para nós, se nós permanecermos firmes no Teu caminho, mesmo passando por toda e qualquer provação. Obrigado, ó Pai Celestial, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos fortalecido através da palavra, através das orações dos irmãos, através dessa comunhão que nós temos tido constantemente com cada um dos irmãos. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, que nós possamos ter uma semana, como sempre, abençoada pelo Senhor. Sabemos que o Senhor tem sempre nos abençoado com todas as formas de bênçãos. Por isso, nós só temos que lhe agradecer por todas as coisas. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.